Auditorias de armas à Ucrânia revelam irregularidades no valor de mais de 1 bilhão, diz Kiev. O vice-ministro da Defesa ucraniano falou de violações, decisões de gestão ineficazes e riscos na gestão de ativos no que toca aos suprimentos militares. O Ministério da Defesa da Ucrânia revelou irregularidades no valor de mais de 10 bilhões de hryvnias, 1,3 bilhão de dólares, durante as auditorias anunciadas na terça-feira, 16 de 4 de 2024. O vice-ministro da Defesa ucraniano, Yuri Drizgy, as auditorias revelaram violações, decisões de gestão ineficazes e riscos na gestão de ativos, totalizando mais de 10 bilhões de hryvnias. Ou seja, a auditoria interna identificou possíveis consequências negativas que exigem uma resposta imediata, disse Drizgy em uma entrevista à agência ucraniana Ukrinform. De acordo com Drizgy, devido à implementação das recomendações da auditoria, foi obtido um efeito econômico de mais de 1,5 bilhão de hryvnias. Como acrescentou o vice-ministro, foram realizadas auditorias sobre os acréscimos e pagamentos pela participação em operações de combate, aquisição de produtos para as Forças Armadas da Ucrânia, o uso de recursos na área de atividade de comando das forças terrestres, navais e aéreas. Embora não tenha sido especificado o período da auditoria, inspetores dos Estados Unidos, juntamente com representantes das Forças Armadas ucranianas, realizaram 4 auditorias sobre as armas transferidas para Kiev pelo lado norte-americano, disse Drizgy. Até o momento, 4 desses eventos conjuntos foram realizados nas unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia, durante os quais certos tipos de armas foram examinados em locais onde estão armazenados. O processo continua, entrou na rotina, explicou ele. O vice-ministro acrescentou que mais 2 inspeções deste tipo estão planejadas para abril. Seu trabalho agora está supostamente sendo verificado por Robert Storch, inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. As inspeções, de acordo com Drizgy, têm vários níveis de controle, especialmente no que toca à nomenclatura sujeita a monitoramento aprimorado. O Ministério da Defesa ucraniano informou anteriormente que a primeira inspeção de armas entregues a Kiev pelo lado norte-americano ocorreu em janeiro, e mais 2 se seguiram em fevereiro. Pressão de Macron para armar a Europa mostra urgência, mas também é perigosa, diz mídia. Para o líder francês, o bloco europeu deve agir sozinho diante de seus interesses geopolíticos, sem precisar se enfiar em parcerias para garantir sua própria segurança. De acordo com a Bloomberg, o ataque sem precedentes do Irã a Israel no fim de semana, 13 de 4 de 2024, foi a prova mais sombria de que o diagnóstico de Emmanuel Macron sobre os desafios de segurança que a União Europeia enfrenta está correto. Seu problema, no entanto, é não ter conseguido ainda o apoio dos eleitores franceses diante de sua retórica. Ao contrário, Macron tem reunido ao redor de sua imagem a antipatia de alguns aliados, tanto no país como no exterior. Na última quinta-feira, o presidente francês visitou uma fábrica de pólvora em Dordogne, na França. Em discurso afirmando que a Europa está pensando agora na sua própria defesa. Esta foi uma verdadeira revolução nos últimos anos e é uma revolução que foi impulsionada pela França, afirmou. Oscilando entre pacificador e provocador, Macron tem demonstrado querer tomar a liderança do bloco ante a crise ucraniana. E já na semana passada, sua administração retomou contato telefônico com a Rússia, mas ao não divulgar o conteúdo tratado entre eles, gerou confusão e embaraço ante seus aliados, afirmou a mídia. Ao passo que Macron afirma desejar o fim do conflito ucraniano recentemente, depois de reunir líderes europeus no Palácio de Versalhes, recusou-se notoriamente a descartar a possibilidade de enviar tropas para o terreno na Ucrânia. Porém, ao invés de angariar apoio e tensionar as relações com a Rússia, uma tentativa de dissuadir Moscou fez com que os alemães e outros aliados europeus descartassem publicamente a ideia e assim minar qualquer ambiguidade que tivesse sido semeada. Ainda segundo a apuração, o baixo recrutamento francês também restringe as aspirações de grandeza militar de Paris. Comparativamente, enquanto a Rússia tem cerca de 1,15 milhão de militares, o que representa quase toda a população da vizinha Estônia, a França tem apenas 200 mil. No ano passado, sua infantaria recrutou 3 mil homens, a menos do que a meta de 16 mil soldados. No mês passado, o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, instou a indústria armamentista do país a acelerar a produção de equipamento para a Ucrânia, ameaçando requisitar as empresas que descumprissem
O ritmo desejado. Alguns membros da indústria ficaram surpresos com a repreensão pública, uma vez que consideram que as suas fábricas já estão funcionando a todo vapor. Os novos números de orçamento francês podem acabar minando o esforço de guerra de Macron. Na semana passada, o governo disse que o seu déficit será o maior do que o previsto neste ano, precisando de mais de 10 bilhões de poupança, além do número já anunciado. Ainda segundo a Bloomberg, a opinião pública francesa está se virando contra a manutenção do conflito ucraniano, caindo de 82% para 58%, segundo dados do IFOP, algo que Macron colocou na vanguarda de sua campanha contra Marine Le Pen. As pesquisas mostraram ainda que a maioria do povo francês se opõe ao envio de tropas, argumentando pelo presidente. Frota do Pacífico russa destrói submarino inimigo durante exercícios perto de Kamchatka. Os navios antissubmarinos russos UST Ilimsky e MPK-107 da Frota do Pacífico detectaram e destruíram o submarino inimigo condicional durante exercícios em uma área perto de Kamchatka, relatou a Frota do Pacífico da Rússia. Os navios antissubmarinos UST Ilimsky e MPK-107 da Frota do Pacífico realizaram uma caça a um submarino do inimigo condicional, disse o relatório. Em uma primeira fase, as tripulações dos navios, em cooperação com a aviação naval da frota, efetuaram procedimentos para detectar o submarino inimigo. A aeronave antissubmarino IL-38M da aviação naval da Frota do Pacífico colocou boias náuticas na rota pretendida de passagem da embarcação inimiga. Ao receber os sinais das boias, os comandantes dos navios identificaram a área onde o submarino estava localizado. Em seguida, os marinheiros elaboraram um procedimento para forçar o submarino a subir à superfície, uma vez que tinha violado a fronteira marítima da Federação da Rússia. O submarino usou um simulador autopropelido para dividir o alvo no radar e no equipamento de controle acústico, mas as tripulações dos navios conseguiram estabelecer e manter contato estável com o submersível. Os militares do navio usaram um lançador de foguete RBU-6000 para forçar o submarino a emergir. Quando ele não obedeceu, recorreram a minas e torpedos. O papel do submarino inimigo durante os exercícios de treinamento foi desempenhado por um dos submarinos nucleares da Frota do Pacífico. Exército dos Estados Unidos implanta mísseis de médio alcance pela primeira vez nas Filipinas. O míssil Mid Range Capability pousou em Luzon, nas Filipinas, como parte do exercício Salaki-Nibi, que ocorre lá, marcando a primeira implantação da nova capacidade considerada vital para a estratégia do Exército dos Estados Unidos na região. A primeira força-tarefa multidomínio trouxe a arma MRC para o país em 11 de abril, viajando mais de 13.000 quilômetros da base conjunta Lewis-McChord, no estado de Washington, por mais de 15 horas em uma aeronave de carga C-17 Globemaster. De acordo com o relatório de 15 de abril, Declaração do Exército dos Estados Unidos no Pacífico, esta implementação histórica representa um marco significativo para a nova capacidade, ao mesmo tempo que melhora a interoperabilidade, a prontidão e as capacidades de defesa e coordenação com as Forças Armadas das Filipinas, dizia o comunicado. Isso cria várias novas oportunidades de colaboração para o nosso treinamento e preparação bilateral, disse o Bring. O general Bernard Harrington, que lidera a unidade multidomínio, disse no comunicado. Durante uma audiência em 16 de abril perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Randy George, comentou sobre o envio para a região Indo-Pacífico. Vimos o quão eficazes e difíceis de atingir são os fogos de precisão de longo alcance baseados em terra, e continuamos a adicioná-los, e agora temos a capacidade de médio alcance que está realmente disponível e sendo exercitada com nossos parceiros, disse ele. O Defesa News relatou pela primeira vez o plano do Exército de perseguir um míssil de médio alcance em setembro de 2020. O Exército confiou a tarefa de finalizar e avançar com uma arma ao Escritório de Capacidades Rápidas e Tecnológicas Críticas e também estabeleceu a meta de colocar o míssil escolhido em menos de 3 anos, até o quarto trimestre do ano fiscal de 2023, o que significava que não poderia começar do zero. O escritório recebeu a missão em julho de 2020, após um estudo de incêndios estratégicos conduzido pelo Braço de Desenvolvimento da Força do Exército no início deste ano. A equipe de desenvolvimento encontrou uma lacuna na capacidade da força de atingir alvos inimigos na faixa de 500 a 2.000 quilômetros.
O míssil de médio alcance se enquadra no portfólio de disparos do Exército entre sua munição de ataque de precisão, projetada para atingir alvos a 499 km de distância e seus mísseis hipersônicos lançados do solo. O serviço escolheu a Lockheed Martin em novembro de 2020 para construir o protótipo do míssil de médio alcance, fechando um contrato de quase 340 milhões para retirar elementos de mísseis navais para forjar a nova arma. A arma MRC consiste em um sistema de lançamento vertical e usa mísseis Standard Missile-6 e Tomahawk da Marinha, construídos pela Raytheon. O sistema MRC completo possui um centro de operações de bateria, 4 lançadores, motores principais e reboques modificados, observou o comunicado. Uma variante do míssil Tomahawk foi usada em um teste de capacidade de míssil e cruzeiro terrestre em 2019. O SM-6 é um míssil antiaéreo de longo alcance que possui modo de superfície. SALAC-MIB é um exercício com as Forças Armadas dos Estados Unidos e das Filipinas destinado a aumentar a prontidão e melhorar as capacidades operacionais como parte da forte e duradoura aliança Estados Unidos-Filipinas, diz a declaração, acrescentando que também aumenta a capacidade do poder terrestre bilateral dos Estados Unidos para operações conjuntas. A Argentina fecha acordo para comprar 24 jatos F-16 da Dinamarca. O governo argentino concluiu a compra de 24 caças F-16 da Dinamarca, anunciaram o presidente e o ministro da Defesa da Argentina na terça-feira, durante uma transmissão ao vivo. O acordo para as aeronaves Bloco 15 foi finalizado durante a visita do ministro da Defesa, Luiz Petri, à Dinamarca, ao lado do chefe do Estado-Maior da Força Aérea Argentina, Major-General Fernando Luiz Mengo, e de uma delegação governamental. O contrato, no valor de 320 milhões, também inclui cápsulas de reconhecimento e armamentos de treinamento como mísseis AIM-9X e AIM-120. O governo dos Estados Unidos aprovou anteriormente a transação da aeronave. Vocês estão fazendo o país avançar, estão tirando a Argentina de décadas de declínio e estão levantando as bandeiras da liberdade para todos os cantos do mundo. E isso também é sentido aqui na Dinamarca, disse o ministro durante a transmissão. A partir de hoje, os argentinos, mais uma vez, têm forças do céu para nos proteger, sob a liderança do presidente Javier Milei, com o apoio de aliados como a Dinamarca e os Estados Unidos. O ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, descreveu a venda como parte de uma reestruturação da Força Aérea do seu país, que está substituindo seus caças por F-35. Além de doar parte do equipamento à Ucrânia, a Ucrânia está atualmente a combater uma invasão russa. Em estreita cooperação com os nossos aliados, doamos 19 F-16 para a luta da Ucrânia pela liberdade. Agora vendemos 24 aeronaves à Argentina, num bom processo que criou laços valiosos entre os nossos dois países, disse ele. F-35 custará 2 trilhões, enquanto o Pentágono planeja o uso mais prolongado de cão de guarda. O custo total dos F-35 Joint Strike Fighters deverá ultrapassar 2 trilhões ao longo de toda a sua vida útil. Dados os planos militares dos Estados Unidos de voá-lo por mais tempo, a inflação está aumentando e os esforços do Pentágono para controlar as despesas estão em grande parte aquém. Um cão de guarda do governo disse na segunda-feira. Esse preço representa um aumento em relação ao custo vitalício de 1,7 trilhão que a Government Accountability Office relatou anteriormente em setembro de 2023. A estimativa revista inclui quase 1,6 bilhões de dólares em custos de sustentação, um aumento de 44% em relação ao preço de sustentabilidade de 1,1 bilhão de dólares estimado em 2018 e cerca de 442 milhões de dólares em custo de aquisição, incluindo desenvolvimento e aquisição de jato fabricado pela Lockheed Martin. No novo relatório aos legisladores, o GEAL diz que o Departamento de Defesa agora planeja voar o F-35 até 2088, 11 anos a mais do que os serviços anteciparam recentemente. Essa expectativa de vida útil mais longa é parte da razão pela qual o preço total do F-35 chegará agora a 2 trilhões, mas não a única razão. O aumento da inflação é um fator importante que aumenta o custo de voar no F-35. Embora o programa F-35 tenha feito tentativas para reduzir os custos, o relatório observou que esses esforços tiveram sucesso apenas limitado.
Em comunicado, o escritório do programa conjunto F-35 apontou as medidas tomadas para controlar os custos do caça. Continuamos a reduzir os custos de sustentação por meio do crescimento e maturação da empresa F-35, incluindo os esforços do gerente de suporte ao produto GPO, para reduzir os custos de contrato, melhor alinhamento dos requisitos e orçamentos dos serviços dos Estados Unidos e um pipeline ativo de iniciativas de redução de custos, disse o escritório do programa conjunto F-35. Essas medidas de controle de custos reduzirão o custo anual por cauda em cerca de um terço entre 2014 e 2022, de 9,4 milhões para 6,2 milhões, disse o GPO, e reduziram o custo do jato por hora de voo de 86.800 para 33.600 em dólares de 2012. A maioria dos F-35 pilotados pelas forças dos Estados Unidos, incluindo o F-35A da Força Aérea, o F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais e o F-35C da Marinha, estão dentro das atuais estimativas de custos anuais para operar e sustentar os jatos. A Força Aérea está agora gastando 6,6 milhões por ano para operar e sustentar o F-35A médio. Isso está um pouco abaixo dos 6,8 milhões que o serviço agora orçou para voar cada jato anualmente, mas bem acima da meta original de 4,1 milhões. Os F-35B também estão custando cerca de 700 milhões menos para voar do que o esperado. E os custos operacionais de manutenção do F-35C da Marinha são 1,7 milhão menos do que a meta. Os F-35C do Corpo de Fuzileiros Navais, no entanto, têm custos anuais de 8,6 milhões e 1,8 milhão a mais do que o previsto. A razão pela qual os serviços estão a fazer progresso no sentido de cumprir as suas metas de acessibilidade é, em parte, porque as horas de voo projetadas foram reduzidas, disse o GAO. Em 2020, o GPO esperava que a frota de F-35 voasse mais de 382 mil horas por ano até meados da década de 2030. Mas essa estimativa caiu agora para pouco mais de 300 mil horas por ano, disse o GAO, devido ao uso menor do que o esperado do F-35 até agora e as estimativas realizadas sobre quando ele voará no futuro. O Pentágono tomou medidas ao longo da última década para reduzir os custos do F-35, incluindo trabalhar com empreiteiros para encontrar poupanças, reestruturar o GPO para reduzir as despesas da frota, estabelecer uma iniciativa chamada Guerra aos Custos. Esse último esforço inclui tomadas medidas para melhorar a confiabilidade e a capacidade de manutenção das peças do jato, reduzindo incidências de entrada de detritos de objetos estranhos e danificando o motor, e melhorando a confiabilidade e disponibilidade dos motores para que possam permanecer no jato por mais tempo. Mas, embora essas medidas possam poupar cerca de 84 mil milhões de dólares durante a vida do programa F-35, responsáveis do Pentágono disseram ao GO que estes esforços não mudarão fundamentalmente os custos estimados de sustentação da vida útil do F-35. Atualizações planejadas para o F-35, particularmente um programa para modernizar seus motores F-35 fabricados pela Pratt & Whitney para fornecer mais potência e a capacidade de refrigeração poderiam ajudar a reduzir os custos dos jatos, disse GAO. Mas a decisão do programa F-35 de adiar o início de algumas dessas atualizações levou a oportunidades perdidas que poderiam ter reduzido as despesas de manutenção. Enquanto isso, o F-35 ainda está longe de cumprir as metas do programa de disponibilidade de aeronaves. As taxas de capacidade de missão para o F-35A caíram para 52% em 2023, bem abaixo da meta mínima de ter 80% dos jatos disponíveis para realizar todas as suas missões em qualquer momento específico. As variantes B e C estavam em quase 60% e 62%, respectivamente. Também abaixo da meta da taxa mínima de capacidade de missão de 75%. Nenhuma versão dos F-35 atingiu suas metas de desempenho nos últimos 5 anos. Mas o programa cumpriu, ou está perto de cumprir, 17 dos seus 24 objetivos de ter jatos disponíveis para operações e não fora de serviço para manutenção, disse. O relator observou que o programa F-35 ainda enfrenta vários desafios que prejudicam a prontidão dos jatos, incluindo uma forte dependência de empreiteiros, treinamento inadequado, falta de peças sobressalentes e equipamentos de apoio, e falta de dados técnicos que possam ajudar os militares a realizar seu próprio trabalho de sustentação nos jatos. Os Estados Unidos inflam dívida pública comprando interceptadores de defesa antimíssil da Lockheed Martin por 17 bilhões,
O escritório de contabilidade do governo dos Estados Unidos alertou anteriormente que a dívida nacional do país vai equivaler ao dobro do produto interno bruto anual em um quarto de século e crescerá mais rapidamente do que a economia interna, impulsionada pelos enormes e crescentes déficits do Medicare e da Segurança Social. A Lockheed Martin ganhou um contrato de 17 bilhões para desenvolver a próxima geração de interceptadores para defender os Estados Unidos contra um ataque intercontinental de mísseis balísticos, um acordo que foi aprovado enquanto o país continua sob o domínio de uma pesada dívida nacional. O contrato prevê que o Departamento de Estado dos Estados Unidos compre 20 interceptadores e os implante em Fort Greely, no Alasca, de acordo com a Agência de Defesa de Mísseis do país. A questão surge em um momento em que os dados do Departamento do Tesouro mostram que o déficit orçamentário dos Estados Unidos ultrapassou 1 trilhão nos primeiros 6 meses do ano fiscal de 2024, que começou em outubro de 2023, ajudado em parte pelo aumento do juros da dívida nacional. Em março, os Estados Unidos registraram um déficit orçamentário federal de cerca de 236 bilhões. Entretanto, a dívida nacional dos Estados Unidos subiu para cerca de 34,6 trilhões no início de abril, o que a secretária de Tesouro, Janet Yellen, disse ser um número assustador. Por seu lado, Vyacheslav Volodin, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Russo, sublinhou que o crescimento proibitivo da dívida dos Estados Unidos significa que Washington não tem planos de pagá-la. Atualmente, cerca de 28% das despesas orçamentárias dos Estados Unidos são financiadas por meio de montantes relacionados com a dívida nacional. Via de regra, o dinheiro é emprestado de outros países, escreveu Volodin em seu canal no Telegram. Ele observou que nos últimos 4 anos, o tamanho da dívida nacional em percentagem do PIB aumentou 107,2% para 131,5%. O GAO alertou em um novo relatório que se as políticas de receitas e despesas permanecerem inalteradas, a dívida acumulada do país crescerá mais rapidamente do que a economia em geral e atingirá 200% do PIB até 2050. Grandes déficits orçamentários impulsionam a dívida crescente à medida que os gastos com Medicare e Previdência Social ultrapassam as receitas. Os pagamentos de juros governamentais em percentagem do PIB devem atingir um máximo histórico até 2030, em parte devido ao aumento das taxas de juros. De acordo com o relatório, o Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos, por outro lado, afirmou em um estudo que o rácio da dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB aumentará de 97% em 2023 para 107% até o final de 2029, ultrapassando o pico histórico logo após a Segunda Guerra Mundial. O rácio da dívida PIB vai continuar acelerando, atingindo 116% em 2034 e 166% em 2054, aponta o estudo. Os principais fatores são a segurança social, pagamento de juros, os enormes cheques de estímulo durante a PC-19 e uma série de pacotes de investimentos assinados sob a administração Biden, acrescentou o relatório. OTAN pode ser atraída para o conflito de Taiwan, diz relatório da Universidade da Aliança. De acordo com o relatório da Universidade de Defesa da OTAN, divulgado na segunda-feira 15 de 4 de 2024, a Aliança poderá se envolver em um potencial conflito em Taiwan se os combates atingirem o território dos Estados Unidos do Pacífico. O relatório, nomeado "A OTAN é uma contingência em Taiwan", foi escrito por James Lee, pesquisador assistente do Instituto de Estudos Europeus e Americanos da Academia Cinca de Taiwan. No relatório, ele examina se um ataque armado da China desencadearia o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, documento da instituição que prepara futuros funcionários da OTAN. É um relatório acadêmico e não a posição formal do bloco. Mas a análise da situação da ilha em relação à OTAN é rara e pode servir de referência no planejamento estratégico da aliança. Se as hostilidades se limitarem às imediações de Taiwan ou da primeira cadeia de ilhas, então é improvável um desencadeamento do artigo 5, afirma o documento referindo-se às ilhas que ligam Okinawa, no Japão, a Taiwan e as Filipinas. Mas o artigo também analisa o que poderá acontecer se um conflito se agravar ao ponto de um ataque chinês às instalações militares norte-americanas no Havaí, por exemplo. No caso, o documento sugere que o artigo 5 poderia ser invocado
mas que, mesmo assim, o âmbito da ação por parte dos aliados seria relativamente limitado. Ele também analisa a forma como os países europeus podem cooperar com os Estados Unidos em diferentes cenários de contingência. Washington poderia apelar aos aliados da OTAN para imporem sanções à China ou aos membros da aliança que operem na região Indo-Pacífico, como Reino Unido, França, Alemanha e Canadá, e apoiar as operações norte-americanas, observando o risco de uma janela de vulnerabilidade na Europa se os Estados Unidos concentrarem ativos no Indo-Pacífico. O relatório diz que Washington e a OTAN deveriam considerar trabalhar em conjunto no planejamento de contingência. Uma contingência sobre Taiwan não só teria um impacto devastador na economia global, mas também teria o potencial de envolver os Estados Unidos em um conflito direto com um concorrente quase igual à China, afirma o documento. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. Não devemos entrar em combate com os russos, diz ex-premier britânico, sobre ajudar Kiev com drones. David Cameron excluiu ajudar diretamente a Ucrânia a derrubar drones russos, pois a OTAN deve sempre evitar o envolvimento com os russos. O Reino Unido hesita em prestar assistência à Ucrânia por temer as possíveis consequências, disse na segunda-feira o ministro das Relações Exteriores britânico. Em entrevista à rádio britânica LBC, David Cameron lembrou que os militares britânicos ajudaram o exército israelense a repelir os ataques de drones iranianos, mas não forneceram assistência semelhante a Kiev. Nunca ajudaremos a Ucrânia a derrubar drones, como fizemos com o Irã e Israel, por causa do risco de uma escalada de uma guerra generalizada na Europa. O que a OTAN deve sempre evitar é o envolvimento com os russos, disse também o ex-premier britânico 2010-2016. No final de março, Grant Shapps, secretário de Defesa do Reino Unido, foi acusado de fraude para alocar 2,5 bilhão de libras para a Ucrânia, depois que um valor aproximadamente igual foi cortado das Forças Armadas Britânicas. Pesquisadores atestam que restos achados na costa da Argentina são de submarino da Alemanha nazista. Mesmo a quase 30 metros de profundidade, em meio a águas turvas, especialistas identificaram um submarino do tipo U-Boat classe IX, que fazia parte da frota de Kriegsmarine, a força naval da Alemanha nazista. Os restos foram encontrados em 2022, mas até agora não se tinha a certeza se eram de um submarino da época da Segunda Guerra Mundial ou não. Apesar do ambiente de difícil visualização, alguns elementos inconfundíveis, como a escotilha, a torre, as armas e o periscópio, deram a certeza ao grupo Eslabão Perdido, responsável pela expedição. Agora, com a coleta de dados mais detalhados, os pesquisadores também confirmaram que a embarcação foi detonada intencionalmente. O engenheiro civil Hernan Sotero Gonzalez enfatizou os sinais evidentes da explosão nos destroços, sugerindo que o submarino foi dividido em 4 partes distintas. Vimos escotilhas de pressão que não são usadas em navios, escotilhas inclinadas com diâmetro de torpedo e carregadas diagonalmente. Amarras e correntes de amarração. A torre parcialmente destruída com 2 refletores de água e, de forma ainda mais contundente, um periscópio de ataque com cabos separados cobertos de borracha, que foram colocados em espiral para interromper a vibração, relatou nesta terça-feira Sotero Gonzalez, que também é coordenador da inspeção, segundo o jornal La Nación. Ao mesmo tempo, o engenheiro sublinhou que não há um único parafuso, é toda soldadura, no sentido de confirmar que se trata de uma estrutura que está longe de ser centenária. Tudo indica que esta peça corresponde ao endoesqueleto de um submarino da Segunda Guerra Mundial. Nada tem a ver com os ingleses ou italianos, afirmou. Descobrimos um submarino nazi quase à nossa porta, disse o engenheiro, acrescentando que a decisão de explodir a estrutura nos dá muito conteúdo para pensar. Segundo a mídia, o grupo faz diversas incursões a uma profundidade de 28 metros, onde anos atrás havia encontrado sinais de naufrágio.
Subprojeto AUKUS considerado maduro enquanto as nações debatem as principais tecnologias. O novo projeto de submarino de ataque que o Reino Unido e a Austrália compartilharão por meio do acordo trilateral AUKUS está em um estado maduro e será finalizado no próximo ano ou dois, disseram os líderes este mês. A terceira fase do acordo de submarinos AUKUS centra-se na Austrália e no Reino Unido, projetando, construindo e operando seus próprios submarinos de ataque SSN AUKUS, que aproveitarão a tecnologia americana. Embora o Reino Unido não aceite a entrega do seu primeiro barco até o final da década de 2030 e a Austrália apenas no início da década de 2040, os esforços de design liderados pelo Reino Unido estão relativamente maduros, de acordo com o vice-almirante Martin Connell, o segundo senhor do mar da Marinha Real do Reino Unido. Representantes australianos da BAE Systems e ASC, anteriormente chamada de Australian Submarine Corporation, que se uniram em um joint venture para construir os barcos SSN AUKUS da Austrália, agora se juntarão à equipe de design britânica, diz Connell, durante um painel de discussão no evento anual da Liga da Marinha, Conferência CIA Space, 8 de abril. As discussões com os parceiros da indústria agora giram em torno de: aqui está o que chamamos que será o futuro ambiente operacional, aqui estão os recursos que achamos que precisaremos e aqui está o cronograma que precisaremos para implementar isso. Precisamos começar a construir isso em breve, portanto haverá mais disso nos próximos 12 a 24 meses, à medida que fechamos o projeto final de construção, diz Connell. Dan Parker, diretor do AUKUS para o comandante das Forças Navais Submarinas, disse que o SSN AUKUS, também chamado de SSNA, é descrito como um barco projetado no Reino Unido com tecnologia dos Estados Unidos, mas ainda estamos em uma disputa de braço sobre o que os Estados Unidos tecnologicamente, que isso significa. Em termos gerais, ele explicou durante o embarque em 4 de abril no submarino de ataque da classe Virginia Delaware. O SSNA terá a usina de reator nuclear americano e os geradores de turbina americanos que o acompanham, mas as partes estão agora considerando se o barco terá que usar o reator americano correspondente, óleo lubrificante de gerador de turbina, por exemplo. Parker disse que o SSNA usaria o sistema de combate americano, uma versão que a Austrália já usa em seus submarinos de propulsão convencional da classe Collins, mas há discussões em andamento sobre se o barco usaria apenas o torpedo americano que a Austrália também compra, ou se também poderia lançar um torpedo britânico separado. No entanto, estamos tentando definir métricas para qual sistema é melhor. Enquanto as três nações buscam criar o melhor projeto submarino da categoria, todo mundo ganha no final deste tipo de competição. A Austrália hoje opera uma frota de submarinos da classe Collins com propulsão convencional. O Reino Unido ainda está construindo seu submarino de ataque movido a energia nuclear da classe Astute e planejou anteriormente a transição para a construção de um subprojeto de ataque da próxima geração SSNR. Em vez disso, ele fará a transição para o design SSN AUKUS para corresponder à Austrália. Juntamente com os Estados Unidos, que estão hoje a construir o submarino nuclear da classe Virginia e planeiam fazer a transição para um SSN de próxima geração no início da década de 2040, todas as três nações verão uma atualização tecnológica nessa década. Connell disse durante o painel de discussão que o SSNR anterior teria envolvido alguma transferência de tecnologia dos Estados Unidos, mas o AUKUS permite que isso aconteça em maior escala. Eu vi os dois projetos anteriores de submarinos britânicos e, como resultado, o SSN AUKUS será um submarino muito melhor, disse Connell. Pat Conroy, ministro da Indústria e Defesa da Austrália, acrescentou durante o painel de discussões que a abordagem do projeto SSN AUKUS reduz o risco para a Marinha Real Australiana à medida que aprende a operar seu primeiro submarino movido a energia nuclear construído nativamente. Em algum momento, a Marinha Australiana operará 3 classes de submarinos, disse ele, referindo-se à sua classe Collins, aos cerca de 3 barcos Virginia que comprará da Marinha dos Estados Unidos e
aos seus barcos SSN AUKUS, mas ter um sistema de combate comum, ter um sistema de combate comum, ter um sistema de torpedo comum ajudará a reduzir o risco, bem como permitirá uma maior colaboração industrial entre os três países. Por que o plano dos Estados Unidos de sabotar projeto russo de exploração de gás no Ártico é fadado ao fracasso? Pergunta. Os Estados Unidos tentam sabotar o projeto Arctic LNG-2 da Rússia e fazer o que for necessário para garantir que ele esteja fadado ao fracasso. Washington terá sucesso em acabar com essa audaciosa empreitada energética russa? Pergunta. Com o objetivo de sufocar o projeto de liquefação de gás Arctic LNG-2 da empresa russa Novatek. Os Estados Unidos planejam usar sanções econômicas, relatou o Wall Street Journal no último domingo 14 de 4 de 2024, citando o secretário assistente de Estado para a Energia, Geoffrey Piat. Para isso, Washington busca impedir que Moscou receba navios tanques de classe de gelo especializados para transportar gás natural liquefeito. Como resultado, o estaleiro sul-coreano Hanwha Ocean, responsável pela construção de 6 transportadores de gás para o projeto, encerrou a cooperação com o cliente. As ações de Washington vão muito além do direito internacional ou das regras de livre mercado. De acordo com Stanislav Mitrakirovich, especialista da Fundação Nacional de Segurança Energética da Universidade Financeira do Governo da Federação da Rússia, os norte-americanos simplesmente usam sua influência no mundo, ou seja, sua influência financeira, política e tecnológica para forçar o mundo inteiro a agir de maneira que desejam, esclareceu Mitrakirovich. Com relação ao comércio de energia, os Estados Unidos têm uma longa história de tentar excluir a Rússia do mercado europeu sob vários pretextos. Como exemplo, Washington conseguiu forçar a União Europeia a romper os laços energéticos com a Rússia, para o prejuízo do continente europeu, após o início da operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. Em setembro de 2022, os gasodutos Nord Stream, que transportavam gás natural da Rússia para a Europa, foram destruídos por agressores desconhecidos, cujas suspeitas apontam para norte-americanos e noruegueses que agiram sob as ordens da equipe do presidente Joe Biden, segundo o jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, Seymour Hersh. Diante disso, pontua o analista, não foi surpreendente que os Estados Unidos tenham se tornado o maior fornecedor de gás natural liquefeito para a Europa em 2022 e 2023. De acordo com a Administração de Informação Energética do país, a Rússia ainda permaneceu como o terceiro maior fornecedor de GNL para a Europa. E segundo estimativas, as importações de GNL russo aumentaram 40% desde fevereiro de 2022. O Arctic LNG-2 é o terceiro projeto de GNL da Rússia e vai aumentar a produção em 19,8 milhões de toneladas por ano de GNL e até 1,6 MTPA de condensado de gás estável. Aparentemente, isso não se encaixa nos planos de expansão do mercado de energia dos Estados Unidos. Métodos injustos de concorrência. O presidente russo Vladimir Putin afirmou repetidamente que as restrições ocidentais contra a Rússia violam os princípios da Organização Mundial do Comércio e são métodos injustos de concorrência. Segundo Mitrakirovich, os Estados Unidos e seus aliados demonstraram que não podem ser confiáveis como garantidores da economia global. É difícil confiar no Ocidente como banqueiro porque eles podem confiscar esses ativos. É difícil confiar no Ocidente como parceiro tecnológico porque ele pode dizer: não fornecerei mais tecnologias apesar de existirem contratos. O Ocidente não pode ser confiável como país que honra contratos. Pelo contrário, mostrou de todas as maneiras possíveis nos últimos anos que os contratos significam pouco para eles, violando assim um princípio básico do direito romano de que os documentos devem ser respeitados. Apontou Ponte. Sanções catalisaram o desenvolvimento da Rússia.
Apesar da tentativa de estrangular a economia do país, as sanções ocidentais desencadearam a reindustrialização e a substituição de importações da Rússia, observou Mitrakovich. Além disso, o especialista não tem dúvidas de que o trabalho no Arctic LNG-2 continuará mesmo com pressão ocidental. O analista reconheceu que levará tempo e esforço para substituir a produção de transportadores de gás da classe de gelo adequados nas instalações de construção naval da Rússia, diante da paralisação na Coreia do Sul. Porém, o país possui outro parceiro tecnológico na Ásia. Eu ficaria feliz em ver a cooperação russo-chinesa no campo da construção naval, disse o especialista, referindo-se às vastas oportunidades ainda não exploradas no setor. Além disso, existem várias alternativas de como prosseguir com projetos sem atrasos significativos, pontua Mitrakovich. Uma opção é mover a segunda e a terceira linhas do Arctic LNG-2 para a região de Murmansk, perto dos locais onde estão sendo construídas tecnologicamente. O interessante sobre a transferência é que a partir daí o gás pode ser exportado para os mercados mundiais. Por exemplo, pode ser exportado para a Ásia sem passar pela barreira de gelo. Em outras palavras, serão necessários navios tanque regulares, em vez dos de classe de gelo, sugere. Opções ocidentais são limitadas. Além disso, as capacidades do Ocidente de dificultar os principais projetos de GNL da Rússia são limitadas, conforme especialista. Mesmo que o Parlamento Europeu tenha aprovado recentemente opções legais para bloquear as importações de GNL russo e os Estados Unidos tenham também prometido impor novas sanções, outros jogadores globais continuam a impulsionar a cooperação energética com Moscou, enfatizou Mitrakovich. Há 30 anos, em 1994, quando houve um momento unipolar dos Estados Unidos, os norte-americanos podiam fazer quase tudo no mundo e poucas pessoas podiam resistir a eles. Agora a situação mudou. Existem países que agem de forma independente na arena mundial. Estes são a Rússia, a China e a Índia, e podem usar suas tecnologias, expandir o comércio mútuo e assim por diante. Portanto, os Estados Unidos não serão capazes de sufocar completamente a independência desses países, destacou. Para o especialista, as ações agressivas de Washington no cenário mundial ainda aceleram o ritmo de aproximação entre os principais players da Eurásia, destacou o especialista. Os chineses veem como os americanos estão agindo sem cerimônia, e de fato todos esses ataques norte-americanos contra a Rússia estão sendo estudados ativamente na China. Acredito que isso acabará empurrando os chineses para se concentrarem mais na cooperação com a Rússia em vez de com os Estados Unidos, disse. Acho que o projeto russo-chinês Power of Siberia 2 precisa ser acelerado, porque em caso de confusão em Taiwan, os norte-americanos poderiam limitar o fornecimento de todos os tipos de commodities para a China por mar. E se houver um gasoduto da Rússia, a China não sofreria com um possível bloqueio de energia. As exportações de GNL da Rússia também poderiam ser redirecionadas para a China ao longo da segura rota marítima do norte, disse ele. O Ocidente pode jogar areia nos mecanismos da Rússia, mas não pode deter o desenvolvimento industrial e tecnológico do país com base em seus vastos recursos, expertise e ligações internacionais, concluiu o especialista. Pedidos de defesa aérea da Ucrânia destacam o gargalo do Patriot. Os pedidos da Ucrânia por mais sistemas de defesa aérea de longo alcance para repelir ataques russos destacam um ponto fraco nas capacidades de produção dos aliados de Kiev, segundo analistas. À medida que as forças russas intensificaram os ataques à infraestrutura energética e civil ucraniana nas últimas semanas, os apelos por sistemas de defesa tornaram-se cada vez mais desesperadores, levando o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, a dizer aos líderes ocidentais numa entrevista no final de março ao político: "Dê-nos os malditos patriotas." Ele estava se referindo a um conjunto de sensores, lançadores e interceptadores fabricados pela Raytheon RTX dos Estados Unidos que formou a espinha dorsal das arquiteturas de defesa aérea dos Estados Unidos e dos aliados durante décadas. O presidente Zelensky reforçou o pedido pouco depois, articulando uma necessidade concreta.
Posso dizer que, para cobrir completamente a Ucrânia no futuro, é preferível ter 25 sistemas Patriot com 6 a 8 baterias cada, disse Zelensky, citado pelo novo site online. Citado pelo novo site online ucraniano Kiev Independent. O número pegou alguns especialistas de defesa de surpresa. Este é um número enorme. Os Estados Unidos têm apenas 15 batalhões de sistemas de defesa aérea Patriot. Não há como a Ucrânia ter 25, disse Mark Kansian, conselheiro sênior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais com sede em Washington. Em uma entrevista recente ao Defense News, Tom LaLiberty, presidente de sistemas de defesa terrestre e aérea de Raytheon, disse que a empresa é atualmente capaz de produzir 12 unidades de fogo Patriot por ano. Esse ritmo significa que levaria anos para cobrir apenas as demandas ucranianas, e isso sem contar os compromissos do fabricante de fabricar sistemas para o resto da base global de clientes Patriot. Ainda assim, pode haver alguma folga no desvio de novo hardware de produção ou, no caso da Alemanha, na montagem de um sistema adicional a partir de peças num ciclo de manutenção. Berlim anunciou em 13 de abril que o governo doaria uma unidade de bombeiros, além de 2 entregues anteriormente. Outros usuários do Patriot, como a Holanda, acreditam que já chegará ao fundo do poço, dizendo que doar mais os deixaria expostos e interromperia o ciclo de treinamento das tropas no equipamento. Segundo o analista Kansian, os sistemas Patriots encomendados pela Suíça podem estar em jogo para a Ucrânia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de 5 unidades de sistemas Patriots e equipamentos relacionados às nações alpinas por um custo estimado de 2,2 mil milhões de dólares, segundo LaLiberty. A Raytheon está em processo de produção do equipamento. Existem mecanismos pelos quais os Estados Unidos podem dar prioridade a alguns contratos sobre outros. Assim, seria possível para a Ucrânia entrar na linha de frente da Suíça. E nas atuais circunstâncias, há uma grande probabilidade disso acontecer, disse Kansian. Ainda assim, seriam necessárias aprovações de todos os lados, acrescentou. Para os suíços, a questão de dar prioridade à Ucrânia é acadêmica. Segundo o porta-voz da Armal Suisse, a agência de aquisição de defesa do país, não houve tais pedidos e não comentamos questões hipotéticas, disse o porta-voz em resposta a uma consulta do Defense News. A Arma Suisse celebrou um acordo com o governo dos Estados Unidos para a aquisição dos sistemas Patriots. A entrega está prevista a partir de 2027.